Ele desenterrava cadáveres e usava como talheres e tigela. E mesmo assim, as crianças gostavam dele. Vocês sabiam que existem filmes e séries de terror e também de crimes que são baseados em histórias reais? Atrocidades e coisas assustadoras que realmente aconteceram na vida real? Eu sou a Mari e hoje eu vou te contar sobre 5 filmes de terror que foram baseados em fatos reais. Se tu não quiser ser assombrado por nenhum deles, já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o teu like. Dito isso, bora pro vídeo. Hi, I'm Tommy. Shut up, you idiot! Considerado um clássico do terror e slasher de todos os tempos, o Massacre da Serra Elétrica ele não foi inspirado em uma história real, mas em várias. E devido a isso eu vou contar a principal pra vocês, que é a do Carniceiro Louco. No filme, Frank e Sally, eles viajam pro Texas para verificar a tumba do avô, depois de uma notícia de vandalismo local. Uma série de eventos sinistros e também de assassinatos começa a acontecer, colocando a vida de todos em risco. Icônico filme de terror que captura de maneira perturbada os mais profundos medos e violência, foi inspirado no serial killer Ed Gein para criar o Leatherface. Para mim, um dos mais doentes e perturbados, e é por isso que eu acredito que ele inspirou tantos personagens, e também tem até uma suposição que Coragem, o Cão Covarde, também foi inspirado no Ed Gein. O Ed tem um passado traumático e veio de uma família completamente desestruturada, com uma mãe muito fanática religiosa e um pai ausente. Depois da morte da sua família, o Ed ele desenvolveu um fanatismo absurdo pelo ocultismo e pela morte. Devido a isso, ele começou a revirar túmulos e levar cadáveres para sua casa, onde ele criava objetos com partes do cadáver, além de usar as roupas deles. Até que uma hora ele simplesmente se cansou de pegar cadáveres, então ele fez 2 vítimas que foram registradas, mas a gente acredita que foram mais. Em sua casa foram encontrados ossos, lixeiras feitas com pele humana, crânios como enfeites, tigelas e talheres feitos com ossos e diversas outras coisas feitas com material orgânico e humano. Mas uma coisa curiosa é que, apesar de tudo isso, o Ed ele ainda fazia uns freelancers como babá e as crianças adoravam ele. E essa história ela é tão perturbada e doentia que eu tô pensando em trazer aqui pro canal, porque, como eu falei, ele inspirou diversos personagens. Um dos maiores clássicos do terror de todos os tempos, estrelado por Linda Blair no papel de Regan McNeil, e até hoje referência no gênero de terror, é O Exorcista. Mas não só isso, ele também tem a maior bilheteria de todos os tempos, além dele ter sido indicado a 10 Oscars, sendo um deles de melhor filme. No original de 73, ele conta com o demônio Pazuzu, que é retratado no filme como uma criatura sombria, sedenta por sangue. Esse demônio fazia Regan fazer coisas bem polêmicas que provavelmente traumatizaram muita gente. Falando um pouco do Pazuzu, vocês sabiam que isso tá longe de ser realmente a origem dele? Ele é uma entidade da antiga religião mesopotâmica, e ele é utilizado para afastar pessoas e demônios do lar e também proteger mulheres grávidas, principalmente durante o parto. Porém, quando brabo, ele era muito temido por ser o deus do vento, então ele poderia trazer pragas secas e muita fome. Mas voltando ao enredo, também temos o jovem padre Miller, que começa a duvidar da sua fé quando sua mãe tem uma doença terminal. Também contamos com a jovem Regan e o padre Marine, que é um exorcista muito experiente. E depois de toda uma história, começa o trama para tentar salvar a jovem Regan desse demônio que tá dentro dela. Eu juro que ter uma adolescente que tá contorcendo a cabeça, levitando, falando grosso em outra língua, vomitando, tendo convulsões, e a mãe dela simplesmente achar que é uma fase da puberdade, e leva à conclusão de que não se fazem mais adolescentes como antigamente. Mas este enredo ele é baseado numa história real que aconteceu em 1940. O escritor William Peter Blatty escreveu um livro de um menino de 13 anos que foi possuído nos Estados Unidos. Para proteger a identidade dele, chamaram ele de Roland Doe, e ele foi criado na fé da Igreja Luterana Alemã. De acordo com William, o menino, numa das suas festas de aniversário, pediu um tabuleiro Ouija para conseguir conversar com a sua falecida tia, e isso desencadeou uma série de eventos muito assustadores. Eles tentaram chamar um padre para salvar a criança, mas eles tiveram que interromper esse exorcismo porque ele simplesmente arrancou uma das molas da sua cama e atirou em direção ao sacerdote. Mas não para por aí. Poucos dias depois disso acontecer, uma marca vermelha escrito Louis no corpo do menino apareceu. E então a família foi para a Universidade de Santo Louis pedir ajuda para um sacerdote. Assim, eles conseguiram salvar o menino. É, meu amigo, Chuck também foi baseado em história real.
Mas não foi o caso de um boneco baixinho que saía por aí ameaçando pessoas com uma faca. Clássico dos anos 60, um serial killer foi morto pela polícia, mas antes disso fez um ritual para que, caso alguma coisa acontecesse com ele, a sua alma iria para um boneco e assim ele conseguiria continuar o seu trabalho de aterrorizar e matar as pessoas. A história original foi inspirada em Robert the Doll, um boneco com poderes sobrenaturais que se movia sozinho, trocava as expressões faciais e até ria. Mas não só isso, a personalidade do Chuck também foi baseada em 3 assassinos muito famosos na história. Charles Manson, que criou uma seita na qual ele chamava de família e ordenou que essas pessoas fizessem uma chacina nos Estados Unidos para instigar uma guerra racial nos anos 60. Além dele mesmo ter matado muitas pessoas, uma das suas vítimas foi a atriz Sharon Tate, que estava grávida de 8 meses. Lee Harvey Oswald, um veterano que matou o John Kennedy, e James Earl Ray, que assassinou Martin Luther King. Aquele bonequinho baixinho que muita gente diz que não tem medo, que é só chutar, foi baseado em 3 assassinos que chocaram a sociedade. Um dos títulos de terror mais assistidos na Netflix conta a história de uma jovem que, junto com as suas amigas, num dia de eclipse, numa noite de eclipse, pega um tabuleiro Ouija e tenta falar com seu falecido pai. Elas acabam liberando uma entidade e diversos acontecimentos super macabros e sinistros começam a acontecer tanto com ela quanto com a sua família. O caso real aconteceu em 1990 em Madrid, na Espanha, com uma jovem chamada Stephanie Gutierrez. Em uma noite, ao tentar se comunicar através de um tabuleiro Ouija com o ex-namorado da sua amiga que acabou falecendo devido a um acidente de moto, ela foi possuída por um demônio que a torturou até a morte. O caso ficou conhecido como Expediente Vallecas, e a jovem, além de ter alucinações e convulsões, ela afirmava ver um andarilho andando pela casa, um fantasma andarilho andando pela casa, e em alguns momentos ela até latia para seus irmãos. Ela passou por diversos médicos, psicólogos e psiquiatras da época que não conseguiram diagnosticar absolutamente nenhuma doença física e nem mental nela. Ela ficou por 6 meses sendo torturada até que numa noite ela simplesmente faleceu dormindo em sua cama. Os policiais do caso afirmaram que coisas bem estranhas aconteciam na casa, como por exemplo manchas marrons com uma textura de baba que apareciam do nada e portas de armários que abriam e fechavam sozinhos como se tivesse alguém empurrando elas. Freddy Krueger, um dos meus favoritos do mundo do terror, que já esteve presente em vários filmes de sucesso, foi baseado num artigo do Los Angeles Times. Freddy Krueger, para quem não sabe, era um assassino de crianças que, por vingança dos pais, foi queimado vivo, e depois disso ele começou a atormentar adolescentes em seus sonhos, matando eles na vida real. Ele controla os sonhos da vítima, colocando elas em cenários que ele mesmo cria e matando elas de forma brutal. Na vida real, uma família de imigrantes do Camboja, depois de sobreviver a uma série de assassinatos, consegue se refugiar nos Estados Unidos. Porém, o adolescente da família começou a relatar que um homem o perseguia e por isso ele estava tendo muitos pesadelos. De acordo com esse artigo, o adolescente relatou que toda vez que ele dormia, um monstro o perseguia tentando matar em seus pesadelos. Por isso, ele ficava dias a fio sem dormir. Porém, em uma noite, o jovem simplesmente faleceu enquanto dormia. O diretor Craven também se baseou na sua vivência. De acordo com ele, quando era criança, um homem, um velho, passou pelo lado de fora da sua casa de maneira bem devagar. E quando ele percebeu que Craven estava olhando para ele, parou na janela e o assustou. Por mais que isso pareça ser uma coisa muito boba, porque foi somente um susto, para Craven, isso mexe com ele até hoje. Também tivemos a colaboração dos valentões da infância da escola de Craven. Também temos a inspiração de Frederick Krueger, de 1800, que matou 20 crianças usando uma garra de jardinagem em uma área específica. E isso explicaria as garras do Freddy Krueger e também por que ele ataca mais numa área limitada. Mas isso não passa de um boato do Facebook. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like. E por hoje é isso. Até a próxima e fui!